Fala pessoal, tudo bom? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o professor Bruno Santos do canal Layout e Arquitetura e neste vídeo iremos aprender a criar uma rua com superfície topográfica em declive, tá bom? Então eu fiz esse modelo aqui para a gente conseguir fazer o nosso tutorial, bem simples, tá? Então eu vou vir aqui na planta de implantação, que é a vista de cima aqui da nossa casa. Vou vir aqui em massa e terreno, vou construir uma superfície topográfica, vou colocar o nível aqui 0, tá? Colocar por ponto. Vou criar aqui uma área aqui que seria a área da construção, né? Aqui a parte reta, que seria uma terraplanagem, onde seria construída a casa. E depois vou acrescentar aqui -3 e vou criar aqui um declive aqui, tá? Então vou criando aqui as minhas curvas de níveis, vou colocar aqui -6 agora, e vou clicando lá e criando mais outras curvas. Então aqui se pode finalizar. Então se a gente ir lá no nosso 3D, temos um terreno bem acidentado, tá? Uma coisa aqui que vale ressaltar, caso a sua implantação não esteja com tanta curva de nível assim, você pode verificar aqui nessa setinha o intervalo de curvas. Então provavelmente seu pode estar 5, vai estar dessa forma. Você clica aqui, tá? E coloca intervalo em 1 em 1 metro, tá? Então sua curva intermediária aí vai estar em 1 em 1 metro e vai ficar dessa forma, tá? Então aqui está a nossa superfície, tá? Você consegue ver no 3D o desnível. E vamos criar a nossa rua. Eu vou abrir essa planta aqui vista de cima e vou com a ferramenta aqui anotar aqui em anotar, linha de detalhe, tá? Ou a tecla de atalho DL aí do seu teclado. Eu vou criar aqui uma rua aqui, tá? Então eu venho aqui com a linha mesmo, vou criar uma rua aqui, eu crio ela reta mesmo, depois eu coloco as curvas, tá? E feito isso eu já, vamos supor que eu quero que a minha rua está dessa forma. Então agora o que eu tenho que fazer, eu vou criar outra linha. Então clicando aqui em selecionar linhas, eu vou colocar aqui um deslocamento de 4 metros, tá? E vou fazer aqui a largura da nossa rua, né? Então clicando nessa linha, eu já consegui a espessura da nossa rua. E com essa ferramenta aqui, arco em concordância, eu consigo, clicando em uma linha e outra, ele vai pedir para você colocar o raio. Você pode clicar aí de novo e clica aqui, digita 5 aí para colocar o raio da rua, tá? E eu posso clicar nessas duas linhas de novo. Vou colocar 10 aqui neste de fora e faço o mesmo procedimento aqui para as demais linhas aqui. Então aqui eu vou colocar 5 metros. Aqui eu vou colocar 10, tá? Então feito isso, a gente criou as linhas de detalhe aqui, tá? Da nossa rua. E agora nós temos, vou deletar isso aqui. Então agora nós temos que dividir essa rua aqui da nossa superfície, tá? Então para dividir eu venho aqui em massa e terreno, essa ferramenta aqui dividir superfície, eu clico nela. E agora para dividir eu seleciono aqui a superfície topográfica que nós queremos dividir. E com essa ferramenta aqui selecionar linhas, a gente aproveita aqui a nossa linha de detalhe que a gente criou da rua, né? E eu vou contornando aqui. Então só ir clicando na linha. Pronto, feito isso aqui a gente tem que fechar, tá? Essa parte aqui. E aqui pode ficar aberto, não tem problema, então eu dou um finalizar, tá? Então aqui ele já dividiu a nossa rua. Eu posso vir até aqui nos 3 pontinhos aqui e colocar um material. Eu vou colocar um material de asfalto aqui, tá? Então vou dar um OK, só para diferenciar se a gente ir lá no 3D. Então nós já temos a nossa rua separado da nossa superfície, tá? Agora o que eu vou fazer aqui é criar a calçada em volta dessa rua. Então eu vou repetir o mesmo procedimento, eu vou vir dividir superfície, tá? E aqui selecionar essa superfície com a ferramenta de selecionar linhas. E vou colocar aqui uma espessura de 2 metros, tá? Para nossa calçada. E vou clicando aqui nas nossas linhas
e criando o contorno da calçada, tá? Vou criar agora o contorno para o outro lado. Agora temos que finalizar aqui, então eu vou clicar aqui, ó, deixa eu tirar esse deslocamento de 2 metros, né? Vou colocar aqui e vou juntar essa linha com essa, tá? Então, feito isso aqui, eu posso finalizar e ele já separou nossa calçada. Posso já até aplicar um material aqui, vou colocar aqui um concreto, tá? Para diferenciar. Então, concreto, faixa de arecimento, pode ser isso, vou dar um OK. Então, lá no nosso 3D nós temos a nossa rua, temos a calçada e a superfície do terreno, tá bom? Então, agora nós já temos a nossa rua aqui acompanhando, né? O nosso declive do nosso terreno, temos a nossa curva aqui, porém a calçada na vida real ela não é assim no mesmo nível da rua chapada, né? Então, para criar aqui esse relevo, eu vou selecionar essa nossa calçada, tá? Vou vir aqui na vista 3D, lembrando, tá? Vou vir aqui nesse óculosinho aqui, tá? Em ocultar, eu vou colocar aqui ocultar, isolar elemento, tá? Então ele vai mostrar somente essa nossa calçada, que nós queremos criar um relevo. Vou selecionar ela, e com ela selecionada, tá? Eu venho aqui em arquivo, e exportar arquivo de CAD, e vou exportar um DWG, tá? Aqui não preciso mexer em nada, vou dar um avançar, e vou colocar aqui, vou salvar com um nome aqui, tá? Então, DWG calçada, tá? Vou colocar um nome aqui para diferenciar, vou dar um OK. Aqui eu clico em deixar o modo ocultar, isolar temporário ativado, então clico nele. Então, agora que nós importamos o nosso DWG, eu posso vir aqui em massa e terreno, tá? Então, ele vai exibir essa mensagem, pode fechar, vou dar um OK. E aqui agora para nós criarmos essa massa acompanhando essa superfície, eu vou lá em inserir, tá? Vou ver aqui importar CAD, tá bom? E vou importar lá o nosso DWG que nós criamos. Então ele já vai se rotacionar aqui, ele vai inserir o DWG de acordo com a nossa superfície, tá bom? Lembrando que quando você salvar, você salva na vista 3D, para que ele pega essa diferença de nível, tá ok? Então aqui eu já posso concluir a massa, ele vai dar esse erro aqui, não tem problema, você pode fechar, tá? Então já temos aqui o nosso DWG, tá? Junto com a nossa superfície. Agora nós temos que criar a nossa extrusão da nossa calçada, né? Então, para criar a extrusão da calçada aqui, ó, eu vou vir aqui em massa e terreno, tá? Vou criar com essa ferramenta aqui telhado, então vou clicar em telhado. Aqui ele vai selecionar esse telhado básico, eu venho em editar, duplico, tá? Eu vou colocar aqui, vou apagar esse 400 milímetros, vou colocar aqui 20 centímetros, vou dar um OK. Vou dar um OK aqui também. Então já temos o nosso telhado ali, que é a nossa calçada de 20 centímetros. E aqui ele pede para selecionar múltiplos. Então com aqui selecionado múltiplos, você abre uma caixa de ferramentas, seleciona tudo, tá? E clica aqui em criar telhado, tá? Então ele criou aqui a nossa extrusão da nossa calçada, que vai ser a nossa calçada. Então, se eu vim aqui agora no óculos aqui e reiniciar, ocultar, isolar elemento, ele vai voltar para o nosso modelo, tá? Então a nossa calçada lá ela tá para baixo aqui, ó, mas ela já está com a extrusão, né? Agora o que eu tenho que fazer aqui é pegar essa rua aqui e trazer um pouco mais para baixo. Então aqui em implantação, vou vir em vista, vou selecionar o corte, tá? E vou passar um corte aqui atravessando a rua. Vou abrir esse corte, vou lá no 3D, ó, vou selecionar a minha rua. E no corte selecionado, eu com a ferramenta mover, vou clicar aqui num ponto e vou trazer ponto 20, tá? 20 centímetros para baixo, tá bom?
Então, se a gente ir lá no nosso 3D, nós conseguimos ver que a nossa calçada está aqui com relevo, né? Eu posso até deletar essa massa que nós criamos lá. Então, eu seleciono a massa, ó, com o botão Tab você troca. Então, ele vai mostrar ali o que você está selecionando, tá? Então, eu vou aqui selecionar a massa, eu vou deletar, tá? A gente não precisa mais dela. Então, eu só tenho o nosso telhado lá, que eu posso vir aqui em editar também, ó. Deixa eu até aplicar um material aqui. Então, vou colocar esse concreto aqui, faixa de areia, vou dar um OK. Vou dar um aplicar em um OK. E já temos lá a nossa calçada, tá? Acompanhando o declive. Agora, para ficar melhor ainda, tá? Que a gente tem que fazer aqui para ficar mais próximo da realidade é colocar aquelas guias, né? Que acompanha geralmente na calçada aqui, que dá um aspecto mais real, tá bom? Então, para criar essas guias aqui, ó, eu vou vir aqui em massa e terreno, na verdade aqui em arquitetura, e aqui em telhado, ó, na setinha para baixo, eu tenho essa opção aqui, telhado borda, tá? Se eu tiver em português, se tiver em inglês, é essa penúltima opção. Você clica nela, tá? Ela vai vir aqui essa opção borda, tá? Mas nós temos que criar outra nova. Então, para isso eu vou vir, ó, arquivo, vou clicar aqui na setinha para o lado novo e vou criar uma nova família, tá? Então aqui ele vai abrir já para você aí essa pasta aqui que vem instalado com Revit. Você vai lá embaixo, tá? E procura perfil métrico aqui, ó. Então nós vamos criar um perfil métrico, tá? Então seleciono o perfil métrico, vou abrir. Ele vai abrir aqui uma janela para a gente criar a nossa família. Então nessa nova janela que abriu aqui, ó, eu vou com a tecla digitar UN, tá? Tecla UN de unidade. UN. Ele vai me abrir essa unidade de projeto. E eu vou clicar aqui e vou mudar de milímetros. Eu vou colocar aqui centímetros, tá? Então eu vou deixar centímetros, duas casas decimais. Vou dar um OK. Vou dar um OK de novo. E agora aqui em criar aqui, ó, com essa ferramenta linha, tá? Eu vou pegar aqui no centro aqui do nosso eixo, trazer aqui para baixo até chegar em 20 centímetros, que é a espessura da nossa calçada, tá? Vou clicar aqui para frente, ó, aqui mais ou menos perto de 15 centímetros, tá? E vou trazer aqui um pouco para cima, ó, tá? Vou clicar aqui nessa linha aqui, vou fechar aqui o desenho. Então nós já temos o nosso perfil desenhado. Agora você pode carregar no projeto, ele vai perguntar em qual projeto você quer carregar. Então eu selecionei o projeto aqui do Revit, tá? Que a gente está aberto. Vou dar um OK e ele já importou, tá? Vou abrir aqui, salvar, vou fechar. Então ele já importou a nossa família que nós criamos, tá? O nosso perfil. Agora para criar aqui a sarjeta aqui da nossa calçada, eu vou vir aqui em arquitetura. Aí eu vou vir agora em telhado, na setinha para baixo. Penúltima opção aqui, tá? Telhado borda. Penúltima opção, cliquei. Venho aqui em editar tipo, ó. Aqui em perfil. Vamos selecionar o perfil que nós criamos. Então nós criamos este perfil aqui que está com o nome de família 2. Eu vou selecionar ele, vou dar um aplicar um OK. E quando a gente clicar aqui, ó, na nossa linha aqui da nossa calçada, então ele vai adicionando, tá? As nossas guias da nossa calçada ali, tá ok? Então, finalizado aqui, ó, já temos a nossa calçada, tá? Eu vou somente trocar o material que tá verde aqui. Então, para trocar o material, vou dar um ESC aqui, ó, para sair da ferramenta de criar perfil. Vou selecionar aqui, tá? Vou vir em editar tipo. Vou vir aqui, ó, materiais, vem 3 pontinhos aqui.
E vou colocar aqui concreto faixa de cimento. Vou dar aplicar um OK. E ele já alterou lá o nosso perfil, tá? Então, se eu vim aqui em realista, então nós já temos lá os nossos perfis e a nossa calçada, tá? Com a nossa rua lá, acompanhando a nossa topografia acidentada, tá ok? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial, espero que tenha ajudado vocês a criar as ruas aí, acompanhando o nível do terreno no seu projeto, tá? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Inscreva-se no canal aí, compartilha. Caso tenha ficado alguma dúvida, pode comentar aí, que conforme der a gente vai respondendo, tá? E nos encontramos então no próximo vídeo, tá ok? Então um abraço e até lá. Tchau.